Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 12. O rei do Egito ataca a tribo de Judá. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Deus, e todo o Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Versículo 2: Por eles terem transgredido contra Deus, o Senhor, o rei do Egito, Sisaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém no 5º ano do rei Roboão. Versículo 3: Com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito, líbios, suquitas e cuxitas, isto é, etíopes. Versículo 4: O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Ele comunicou: Assim diz Deus, o Senhor: Vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Versículo 6: Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: O Senhor é justo. Eu vou ler o que diz o comentário da Bíblia King James Fiel. Todo o Israel, nesse contexto, se refere aos residentes no reino de Judá, uma vez que o reino do norte já tinha adotado a idolatria de Jeroboão com a nova religião do Estado. O reino do norte já tinha adotado a idolatria de Jeroboão como a nova religião do Estado. Tão logo Roboão caiu na idolatria, Sisaque, o novo faraó do Egito, mobilizou suas forças para invadir Judá, abre parênteses, e também Israel, conforme documentado em seus próprios registros, fecha parênteses. O Egito tinha ficado em segundo plano por um longo tempo, tendo que lidar com problemas internos e também com diversos reveses militares nos últimos 2 séculos. No 13º século, Ramsés II tinha iniciado uma desastrosa tentativa para sujeitar ao seu governo os hititas no norte, mas ele mal conseguiu escapar com seu exército. Esse fato não impediu que seus súditos no Egito o celebrassem como se ele tivesse obtido uma grande vitória. Para eles, era uma questão de orgulho nacional dar uma interpretação positiva aos eventos. O Egito e os hititas tinham enfraquecido seriamente um ao outro, e a Mesopotâmia fora tomada por uma disputa por poder entre a Assíria e a Babilônia. Deus tinha usado esses fatores para possibilitar que Davi e Salomão alcançassem grande poder. Além disso, pouco tempo depois da desventura de Ramsés, os filisteus procuraram invadir o Egito. Embora o Egito tenha conseguido afastá-los, esse episódio os deixou ainda mais fracos. Salomão tinha se casado com a filha de um faraó cuja dinastia inteira terminou com ele.
Agora havia uma nova família de governantes, encabeçada por Sisaque, conhecido na história como Sheshonq I. Sisaque era líbio. Ele conseguiu assumir o controle dos egípcios e também dos povos vizinhos, como os líbios, os suquitas, abre parênteses, uma nação relacionada com os líbios, fecha parênteses, e os etíopes. A despeito de todo o trabalho que Salomão e Roboão tinham empreendido no fortalecimento das cidades de Judá, esses esforços não mantiveram afastado o faraó que Deus enviou como punição pelos pecados do reino. Que Deus enviou. Quando o profeta Semaías explicou ao rei Roboão que seu pecado foi a causa dessa invasão, ele e seu povo se arrependeram. Alguns reis subsequentes, quando confrontados com o seu pecado, não deram atenção a Deus, e assim receberam todas as consequências do seu pecado. Voltando aqui, nós lemos então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram, o Senhor é justo. Versículo 7. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que o meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. A fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Versículo 9. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Versículo 10. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Versículo 11. Sempre que o rei ia à casa de Yahvé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda onde ficam expostos. Versículo 12. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Deus, o Senhor, afastou-se dele. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Yahvé, o Senhor, afastou-se dele, e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom. Vejamos aqui o comentarista da King James Fiel, continuando o comentário. O exército de Sisaque chegou em Jerusalém e se serviram de todos os tesouros que Davi e Salomão tinham ajuntado. Os escudos de ouro, tão convenientemente guardados nas paredes do palácio de Salomão, tornaram-se objetos fáceis para o exército egípcio carregar. No entanto, como Semaías tinha predito, Sisaque não destruiu Jerusalém. No entanto, como Semaías tinha predito, Sisaque não destruiu Jerusalém. Esse ato incomum combina com os próprios registros de Sisaque de sua excursão militar. Ele listou uma inscrição, 41 cidades que capturou e dizimou, mas Jerusalém não estava entre elas. Tendo perdido os escudos de ouro,
Roboão os substituiu por escudos de bronze e deu-lhes mais proteção do que jamais tinha dado ao legado do seu pai. Ele tinha sido humilhado diversas vezes ao tentar imitar o seu pai. Agora vemos um pouco de autoafirmação por meio desse gesto. A invasão de Sisaque foi uma lição de humildade. A invasão de Sisaque foi uma lição de humildade. Aparentemente, Sisaque tinha juntado riqueza suficiente para ficar satisfeito. Apesar do revés da invasão egípcia, em geral havia boas coisas na vida em Judá. E voltando aqui na King James atualizada, continuando, o governo do rei Roboão, versículo 13. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Deus, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Versículo 14. Todavia ele errou e não dispôs sinceramente em seu coração para buscar a presença do Senhor. Todavia ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão tiveram em guerra um contra o outro. Versículo 16, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor. Veja só, a costumeira nota de falecimento para Roboão é negativa. Na média, apesar do seu arrependimento e do livramento de Deus, Roboão foi considerado um rei mau, que não seguiu a lei do Senhor. Agora eu estarei lendo o comentário da Bíblia King James atualizada, da qual eu fiz a leitura. Muita informação histórica que vemos nas páginas inspiradas das Sagradas Escrituras foi colhida em livros e relatórios daquelas épocas. Os arquivos e genealogias reais, documentos das cortes e escribas e os vários escritos dos muitos profetas de cada momento histórico. Os escritores da Bíblia, plenamente inspirados, foram guiados pelo Espírito de Deus para terem acesso e tomarem conhecimento de notícias e dados estatísticos, alguns até seculares, e tirar desse volume de informação as lições morais e espirituais que, soberanamente, o próprio Deus cuidaria para que viesse a formar o cânon bíblico como chegou até nós hoje. O que também, evidentemente, ocorreu com todo o Novo Testamento. João 20, 30, 31. João 20, 30. Verdadeiramente Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.